A paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Como é bom entoar cântico ao nosso Deus. Como é bom reconhecer a grandeza do nosso Senhor. Como é bom, numa noite como essa, no primeiro dia da semana, dizer para Deus: Deus, obrigado, porque nós estamos na tua casa, na tua companhia, para ouvir o melhor de Deus para nós. Eu quero te convidar nessa noite a abrir a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34. Deuteronômio, capítulo 34, verso de número 5. Louvado seja o nosso Deus. Deuteronômio 34, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. Assim Moisés, servo do Senhor, Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente à cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Verso 10. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres, as coisas espetaculosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos nessa noite, porque o Senhor tem liberdade de falar e de fazer aquilo que bem apraz no meio da tua igreja. Eu abençoo o teu filho, eu abençoo a tua filha, para que a tua palavra venha encontrar guarita no nosso coração. Aqueles que estão em casa, cultuando o teu nome e ouvindo a tua palavra, que eles possam receber também de bom grado tudo aquilo que o Senhor está liberando dos céus para nós. Abençoa a igreja, abençoa o povo que chama pelo teu nome. Nós oramos cancelando toda a retaliação, nós oramos, cancelamos tudo quanto não provém de ti, nós oramos e repreendemos tudo quanto tenta tirar a tua palavra de ser fincado no nosso coração. Oramos a ti nessa noite, no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Sente, meu irmão, sente, minha irmã. Em Judas 1:9, vai dizer que o arcanjo Miguel, quando disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Quando o levante vem sobre a minha vida, sobre a tua vida, a minha fala e a tua fala é a seguinte: está repreendido no nome de Jesus. Não podemos saber com clareza qual o momento que Moisés ele se sentiu quando foi chamado pelo Senhor para ser libertador do povo de Israel. Mas um relato diz na palavra de Deus que tinha um decreto que vigorava no reino do Egito, onde todo filho de hebreu tinha que ser morto, porque crescia muito o número dos hebreus, e Faraó estava muito preocupado
com o número que crescia, com a população que crescia, com medo de eles são tão numerosos ao ponto de tomarem o povo de Faraó. Então ele liberou um decreto dizendo que todo filho homem hebreu deveria morrer. A mãe de Moisés não tem um relato apurado na Bíblia, mas fala que é Joquebede. Ela ousou, e se tivesse que dar um título a essa mensagem de hoje, eu diria assim: tenha uma vida de superação. Exerça uma vida de superação. Diante de um decreto de Faraó, aquela mulher grávida, ela não ousou a oferecer o seu filho, a esconder o seu filho. Pelo contrário, vai dizer a Bíblia em Êxodo 2, que ela durante 3 meses amamentava, cuidava do filho, e quando via que não tinha como mais segurar, reter a criança, ela teve uma mente criativa, colocou esse menino, essa criança, num cesto, na beira do riacho, e a filha de Faraó, quando foi se banhar, viu aquele cesto, aquela criança, e resolveu adotar um menino chamado Moisés. Pasmem! A filha de Faraó não amamentava, a filha de Faraó não tinha leite, então ela precisaria de uma ama, de uma mulher, que poderia dar alimento para aquela criança. Pasmem! Quem amamentou aquela criança foi a mãe de Moisés, Joquebede. Então ela recebia para amamentar Moisés. Ela era uma funcionária da filha de Faraó para dar mamar ao seu filho. Mas ela não podia falar nada, segurar o filho no colo, mas não poderia dizer que era sua mãe, amamentar o filho, mas não poder dizer que olha meu filho, eu sou a tua mãe, ver o filho crescer, ter dente na boca, e não poder dizer, olha aqui a sua mãe. E esse menino cresceu nas companhias, com ensinamentos egípcios, e ali aquele menino ficou forte. Vai dizer a palavra de Deus que Moisés era um homem improvável, que precisou passar pelos processos de Deus, sem perder o seu vigor, sem perder a visão. Por isso ele terminou bem. Ele poderia ter desanimado, desistido, mas ele foi até o fim. Ele cresceu nos domínios egípcios, aprendeu da cultura egípcia, para que lá na frente um propósito de Deus, um propósito dos céus fosse alcançado por intermédio da vida de Moisés, para libertar o povo de Israel. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero fazer você entender que é preciso nós prevalecermos sobre os nossos próprios medos. É necessário nós prevalecermos sobre os nossos medos. É necessário que nós venhamos pontuar os nossos erros, porque durante 40 anos Moisés esteve lá dentro do Egito, mas a partir dos 40 anos seguintes, ele ficou fugido por ter assassinado o homem, e agora estava no deserto de Ben-Pará, Ben-Peor, e ali ele estava sendo destruído pelo seu sogro. Ele teve um encontro com Deus, onde o meu Senhor falou com ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque aonde você pisa é terra santa. Então ele começa a ter umas experiências maravilhosas com o Senhor, que não foi de um dia para a noite que as coisas foram acontecendo, mas o meu Deus foi trabalhando na vida de Moisés de maneira gradativa, paulatina, e ele foi tendo experiências com Deus, foi ministrando para o povo, foi ali liberando o povo, ali foi sendo audacioso no Senhor. E aqui fala em Êxodo 3, capítulo 11, que Moisés porém respondeu a Deus: quem é o Senhor para que eu me apresente a Faraó e tire o povo de Israel do Egito? Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos filhos de Israel e disser, o Deus dos teus antepassados, Ele me enviou até vocês, e eles vão me perguntar, mas qual é o seu nome? O que eu vou dizer? Moisés, ele precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo, mas Deus lhe respondeu, assegurando que Moisés, o seu propósito
propósito é: não importa quem te mandou, o importa a fala, a voz que você está ouvindo. Não importa onde você está, importa aquele que te enviou. Isaías vai dizer: a quem enviarei, a quem há de ir por nós. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho da pancada, o que importa é o meu coração aberto para fazer a vontade do meu Deus, prevalecer diante dos meus medos. Os meus medos, eles vão querer nos limitar ao ponto de não ouvirmos a voz do Senhor. Moisés respondeu: se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me dar ouvido, disseram: o Senhor não lhe apareceu. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Moisés, ele precisava prevalecer sobre o medo relacionado a Deus, mas o Senhor o encorajou com a sua presença. Moisés precisava prevalecer diante ao medo relacionado aos outros, mas Deus demonstrou a ele o seu poder e o seu comprometimento. Tem pessoas que não vão dar crédito no teu sonho com Deus. Tem pessoas que não vão olhar para ti e não vão dar o crédito devido, falando assim: não pode este homem me livrar, não pode essa pessoa me abençoar, não pode esse homem, essa mulher ser usado por Deus para me tirar da situação que eu me encontro. A primeira coisa que Deus faz é remover, é arrancar o medo dessas limitações que nós mesmos colocamos em nós. Deus quer usar a tua vida para libertar outra vida. Deus quer usar a tua vida para curar outras vidas. Deus quer usar a tua vida para ser testemunho fiel daquilo que Deus é poderoso. Mas mesmo assim, Moisés, não satisfeito, ainda cheio de medo, cheio de melindres, Êxodo capítulo 4, verso 1, ele vai dizer: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Respondeu, porém, Moisés: ah, Senhor, te peço, envie outra pessoa no meu lugar. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado à sua capacidade, mas Deus fortaleceu a ele um parceiro. Moisés precisou superar as suas próprias limitações. Deus não está olhando para o teu defeito, Deus está olhando a tua qualidade. Deus não te chama a participar do reino dele por causa do teu defeito. Ele te chama a participar por causa da tua qualidade, daquilo que você faz bem, daquilo que você é bom, daquilo que você é capaz. Moisés colocou a sua fala porque era gago, mas Deus estava olhando o coração dele, estava olhando a integridade dele, a fidelidade dele e a disposição dele de querer aprender. Deus estava olhando para Moisés a sua obediência, de abandonar tudo, a riqueza, o palácio, e ir atrás do novo, do futuro, do propósito de Deus. Que coisa linda é, meu irmão, quando Deus chama alguém, quando a pessoa começa a liberar e abrir mão daquilo que tinha colocado na frente do Senhor. Os cantores seculares deixam de cantar música, forró, pagode, funk, vêm para Jesus. Alguns vêm porque estava em baixa, já não estava vendendo CD, não estava vendendo os MP3 e vem para Jesus. Amém por isso. Mas eu conheci um homem de Deus chamado Cris Duran, que ele estava bem, ele estava no auge, ele estava no seu ápice, e teve encontro com o Senhor que falou: tira a sandália dos teus pés, tire a sandália dos teus pés. Esse homem lhe dá testemunho dizendo: olha, quando eu vim para Jesus me disseram que era maluco, porque eu estava bem, eu tinha uma turnê para fazer e realizar, e eu fui cancelando tudo, eu fui desfazendo de tudo quanto o contrato me permitia fazer, eu ia fazendo, porque eu não quero abrir mão do meu Deus, eu não quero abrir mão do meu Senhor. Eu aprendo aqui, meu amado, que quando Moisés ele coloca para Deus: olha, coloca outro no meu lugar, Deus está falando assim: aquilo que é para você fazer, você que vai fazer.
Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas quem vai fazer vai ser você. Deus tem chamado você para trabalhar e você está falando assim, eu não quero hoje. Não tem problema, o teu serviço vai estar lá, a roupa vai estar lá para lavar, a roupa vai estar lá para se passar. Você vai exercer aquilo que Deus tem chamado para fazer. Deus não vai chamar outro. Deus não chamou outro, colocou no lugar do Moisés. Moisés, é contigo. Mas eu vou levantar alguém para te ajudar. Moisés, é contigo, eu estou te chamando, eu estou te convidando. Mas eu vou colocar pessoas do teu lado, para que você não se sinta sozinho. Liberte-se, rompe-se do seu passado. O teu passado não pode segurar o futuro maravilhoso que Deus tem para você. Está lá em Hebreus capítulo 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado como um povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Que coisa linda, meu irmão, você abrir mão daquilo que te ofendia a santidade de Deus, e falar, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Moisés não ficou acomodado com o Egito, apesar de tudo que ele possuía. O que ele queria era mais de Deus. O que ele desejava era mais do Senhor. Mais tarde, depois de 40 anos, vai dizer na Bíblia que, vivendo na dependência do seu sogro, Moisés superou as acomodações, destruiu as pontes que o ligava a Jetro, seu sogro, e Moisés decidiu libertar-se, romper do seu passado, para avançar para um lindo futuro. Quem não libera, quem não rompe o seu passado, não está apto para viver o inédito de Deus. Se Moisés não largasse o seu sogro Jetro, ele não ouviria a voz de Deus dizendo, oh Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Se Moisés não tiver ouvido o seu sogro e ter permanecido, ele não ia ter experiência de ultrapassar e romper o mar vermelho. Se Moisés tivesse se acomodado de receber tudo de bandeja do seu sogro Jetro, ele não viria uma nuvem, uma coluna de fogo, o povo reclamando e Deus manifestando milagre no deserto. Meu irmão, enquanto você questiona de não querer passar no deserto, você está postergando os milagres de Deus acontecerem na sua vida. Enquanto você não entender que é necessário você sair da casa do seu pai, da casa da sua mãe, e romper para um novo hábito, um novo horizonte, você está permitindo e tardando a bênção de Deus cair sobre a tua vida. Enquanto que você não entender isso, você está fadado e não está apto para viver o inédito de Deus. O inédito de Deus, meu irmão, ele não é para qualquer um. Ele é para aquele que abandona, é para aquele que rompe, é para aquele que se liberta, é para aquele que encontra em Deus guarida. Porque quando eu decido abandonar a minha independência de Deus e das pessoas, algo vai acontecer. Porque eu preciso ser dependente de Deus e não independente. Eu preciso ser dependente do meu próximo, do meu irmão, e não independente. Achar que eu posso fazer tudo sozinho, que eu não preciso de ajuda, que eu não preciso de ninguém. Números 11, 6 vai dizer assim: e o Senhor disse a Moisés, reúna 70 das autoridades de Israel, que você sabe quem são, líderes que supervisionam o povo, leve-o a tenda do encontro, a tenda do avivamento, para que estejam ali com você. Moisés, é necessário que aquilo que eu falo contigo, eles precisam ouvir, eles precisam saber que há um Deus em Israel. Uma coisa é Deus falar com o líder, outra coisa é Deus manifestar a sua glória para a sua liderança, para todo o grupo, para todo o conjunto. O povo sabia que quando falasse com Deus na tenda, era necessário colocar uma cordinha, um barbante na perna, porque se demorasse muito tempo, a pessoa não saísse, era sinal que tinha sido morto pela presença e a glória de Deus, e puxando-se a corda, você traria a pessoa. Então isso traria medo no coração do povo, que não queria se aproximar de Deus. Só que Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que você reúne 70 camaradas.
70 valentes, 70 líderes. Porque independente de colocar a cordinha no pé ou não, eu quero falar com eles também. Eu aprendo da palavra de Deus que Deus fala com homens e fala com mulheres. Porque ele não se vê somente exclusivo a um homem, a uma igreja, a um rebanho, a uma comunidade. O meu Deus está aqui, Ele está ali, Ele está lá e quer se relacionar com todos. O tempo todo Deus orientou Moisés a não andar sozinho. Em um determinado período da sua vida, Moisés até achou que poderia fazer as coisas sozinho e andar sozinho. Ele era profeta, era líder, era juiz. Ele passava 24 horas resolvendo problemas do povo, mas chegou um dado momento que ele viu que precisava de mais pessoas o auxiliando na missão. E você? Tem caminhado sozinho? Ou tem chamado gente para perto de você para que as coisas não fiquem pesadas? E você, meu irmão? Você é homem de Deus, mulher de Deus? Está vivendo na dependência de Deus ou na independência de Deus? Você está vivendo na dependência de pessoas ou na independência de pessoas? Você é homem, mulher de Deus. Inclusive o povo observava o tempo que Moisés passava com Deus. O povo prestava atenção em tudo que Moisés fazia. Para quê? Quando as transformações acontecem, Moisés aprende a ouvir, a obedecer a voz de Deus. Assim como um líder ouve a voz de Deus, aqueles que estão mais perto passarão a ouvir a voz de Deus. Eu não estou entendendo, pastor. O líder não fica para sempre. O líder não fica para semente. É necessário ele instruir, ele motivar, ele inspirar outros líderes, porque quando ele for tirar de cena aquele que ouvia a voz de Deus, ele vai suceder e vai dar continuidade na missão. Assim aconteceu na vida de Josué, filho de Nun. Por andar do lado de Moisés, ele foi o sucessor das grandes obras do Senhor. Não sei se está entendendo, mas você precisa de caminhar junto com um homem e uma mulher de Deus. Você precisa de andar junto com homens e mulheres de Deus, porque se Deus tirar ele, se Deus remover ele, é você que vai dar continuidade, é você que Deus vai falar no coração, é a tua vida que Deus vai encharcar da presença, é a tua vida que Deus vai inspirar muitos, é por intermédio da tua vida que milagres vão acontecer, é por intermédio da tua vida que muitos permanecerão de pé, é por intermédio da tua vida. Então ande com homens e mulheres de Deus. A independência de Deus leva a pessoa ao fracasso, ainda que tenha uma aparência de sucesso. Se eu não dependo de Deus, eu estou fadado ao fracasso. Mas se eu dependo do Senhor, meu irmão, não tem como o sucesso não te acompanhar. Quer ser bem sucedido? Caminha com Deus. Vai dizer em Gênesis que Enoque, ele andava com Deus. E por andar com Deus, Deus não deixou ele nem conhecer a morte. E vai dizer que Enoque, ele foi transladado, ele foi para o outro lado. De tanto que ele andava com Deus, Deus falou assim: olha, vem para cá, junta-se a mim. Então o segredo é andar com Deus, o segredo é andar com um homem de Deus, o segredo é, meu irmão, é depender do Senhor, o segredo é não tolerar as murmurações. Tu acha que Moisés não ouviu as pessoas reclamarem dele? Vai dizer em Números 11:10, Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um entrado da tenda. Todos os israelitas se queixaram-se de Moisés e Arão. Toda a comunidade lhes dizia: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo no deserto. Números 14:2. Todo dia Moisés ouvia murmurações. Todo dia Moisés ouvia reclamações. Todo dia Moisés tinha que resolver uma fagulha. Todo dia. Ele já olhava para uma pessoa, olhava para uma família e já dizia: opa, já está vindo uma carreta de problemas. Já está vindo uma carreta de murmuração.
Quando nós ouvimos murmuração, a tendência do nosso eu, da nossa carne, é receber toda aquela murmuração e fechar o nosso coração. Tratar os outros com diferença. Desejar e pensar que o outro que vai vir depois desse vai receber e vai agir da mesma forma. E o tratamento que nós agimos com o outro é da mesma forma. Quando nós toleramos a murmuração, nós aceitamos que o outro murmure, ouvimos, e não conseguimos liberar uma palavra profética de tanta murmuração que nós recebemos. Mas Provérbio vai dizer que a boca fala o que está cheio o coração. Se o teu coração está cheio de murmuração, a tua boca, os teus lábios vão murmurar aquilo que está cheio o teu coração. Moisés tinha 40 anos no deserto, com um povo que vivia murmurando, reclamando, não tinha comida, não tinha água, e Deus usava a vida de Moisés para prover na vida do povo. Uma coisa eu aprendi: o povo reclamava com a pessoa certa. Uma coisa eu aprendi: o povo chegava para Moisés e falava assim: Moisés, a gente não quer você não. Nós estamos com fome, Moisés, está deixando o povo com fome. É melhor se estivéssemos no Egito. A gente tomava uma varada aqui, uma varada ali, mas tinha comida no nosso dente, Moisés. Era mais fácil tomar uma varada do que ficar sem comida no dente. E Moisés estava dizendo assim: olha, eu não questiono vocês por causa do tempo que vocês viveram em escravidão. Mas uma coisa eu tenho que Deus colocou no meu coração: que o tempo da libertação é bem maior e bem melhor do tempo da escravidão que foi causada na nossa cabeça. O tempo da escravidão vai embora na medida que a gente deixar a murmuração de lado e romper para uma terra prometida que Deus tem preparado para nós. Moisés, quando entendeu isso, Deus colocou primeiro no coração dele, mas para colocar no coração do povo demandou tempo. O povo andou no deserto 40 anos, o tempo na qual Deus já tinha ministrado no coração de Moisés, mas o povo de cabeça dura não entendia aquilo que Deus queria para ele. Deus queria o melhor da terra e o povo queria o pequeno, o pouco, já estava satisfeito. Deus queria mudar a metanoia, a forma de pensar, a forma de agir. Deus queria antecipar o reino dos céus, mas o povo estava acostumado com coisas pequenas, e tudo de grande que Moisés fazia, o povo não lograva êxito. Eu falava pela manhã na escola dominical: se de hoje para amanhã um morto ressuscita na igreja, ia ser um milagre de uma semana, 2 semanas, vinha gente de tudo que é lugar correr aqui, passava-se um mês, o povo ia embora, porque o povo só quer viver de milagres, mas não quer viver da presença de Deus. O povo quer isso. Eu quero ver a igreja que ressuscitou o morto no nome de Jesus. Eu vou lá em Itaperuna, eu vou lá na Vinhosa. Vai vir uma semana, vai vir 2, vai passar um mês, vai embora. Porque se não for para buscar a presença de Deus, o milagre não vai te colocar de pé. Não vai. O que te deixa de pé é as experiências com Deus. Moisés resolveu não tolerar as murmurações, e isso foi de grande valia no seu processo de superação. Que coisa maravilhosa! Você se torna escravo daquilo que você tolera. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós toleramos. Você se torna ríspido quando aceita o erro sem fazer correções. Se errei em público, eu tenho que me retratar em público. Se eu errei no privado, eu preciso me retratar no privado. O povo se levantou contra Moisés, mas a Bíblia não fala que o povo se retratou com Moisés. O povo se levanta contra o líder, mas a Bíblia não fala que o povo chegou para Moisés e falou assim: Moisés, você me perdoa que eu me levantei contra você, mas o meu Deus, ele chega para Moisés, fala assim: Moisés, tem de bom ânimo, Moisés. Eles não estão questionando a tua autoridade, eles não estão falando de você, eles estão falando de mim, Moisés. Não tem nada a ver contigo, tem a ver comigo. É eu que quero tirar, é eu que quero removê-lo desse pensamento, dessa filosofia escravagista, e eu quero trazer liberdade, quero usar a tua vida, Moisés. Essa repulsa, esse repúdio que eles estão lançando sobre a tua vida não é para você, Moisés, é para mim. E Moisés entra na peste e fala: Deus, então perdoa esse povo.
Moisés então entra na brecha e fala: Deus, então perdoa esse povo, porque esse povo também é meu, esse povo é eu. Perdoa esse povo. É aquele que apanha pelo povo, é aquele que apanha de um lado e apanha do outro. Um líder é aquele que sabe que se fizer alguma coisa certa, eles vão pegar ele no colo e vão levantar lá em cima. Mas se fizer alguma coisa errada, vai ser o primeiro a levantar e receber uma pedrada. O líder é aquele que na hora de bater o pênalti, se fizer, vai todo mundo segurar no colo e gritar gol. Mas se na hora do pênalti ele bater e errar, ele vai ser ovacionado por intermédio de ter perdido o pênalti, mesmo sendo que ele tenha realizado uma boa partida. O líder não tem meio termo, meu irmão. É apanhar fazendo coisa boa, é apanhar fazendo coisa errada. Assim foi a vida de Moisés. Por isso ele decidiu vencer toda e qualquer incredulidade. Nós precisamos vencer toda e qualquer incredulidade. O que é incredulidade, pastor? Em Números 11, 23 está lá: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra não se cumprirá ou não. Você acha, Moisés, que está limitado o meu poder? Você vai ver com seus olhos se não vai cumprir a minha palavra. Moisés, ele enfrentou o mar. Moisés, ele enfrentou a fome. Moisés, ele enfrentou sede. Moisés, ele enfrentou frio. Ele viajou no deserto escaldante, em detrimento da temperatura climática. Ele teve desafios completamente incontáveis, mas uma coisa ele não foi infiel diante do meu Deus. Mas a Bíblia fala que ele teve um único relapso, um único escorregão. Qual foi o escorregão que Moisés teve, pastor? Quando o povo murmurava, quando o povo reclamava, quando o povo se queixava, quando o povo dizia: já não queremos mais você, Moisés, nós estamos com sede. Vai dizer que lá em Refidim ele vai e bate na rocha. Mas ele não bate uma vez, porque ele estava muito chateado. E ele bate 2 vezes na rocha. De repente é uma coisa boba, né? Deus mandou ele bater uma vez, ele bateu 2. E Deus falou assim: porque você bateu 2, você não vai pisar na terra prometida. Uma coisa boba, né? Mas uma coisa boba te tira da presença de Deus. Uma coisa boba te faz abrir mão do meu Deus. Uma coisa boba que não tem nada a ver faz a gente colocar na frente do nosso Deus. Uma coisa boba que não tem nada a ver faz a gente escolher em primeiro lugar ao invés do nosso Deus. Uma coisa boba que não tem nada a ver faz a gente desrespeitar a autoridade de Deus. Uma coisa boba que não tem nada a ver faz a gente não entender que todo líder é autoridade de Deus aqui na terra. Uma coisa boba que não tem nada a ver faz a gente escolher os nossos próprios líderes. Se não for do jeito que a gente quer bater, arma o pau com a barraca. Uma coisa boba, e a gente deixa de aprender da palavra de Deus, que fala: se há liderança, se ele foi constituído liderança, ele está na mão de Deus. Então Deus que colocou, Deus que vai remover. Essas coisas não é para o homem, é coisa de Deus. Cada líder que se levanta, cada reino que se levanta, se levantou, é o meu Deus que permitiu. E se for abatido, é o meu Deus que vai abater. Meu querido, pensa comigo na Bíblia Sagrada. Quantas vezes o povo de Israel venceu o exército dos filisteus? Quantas vezes o povo de Israel, ele sucumbiu os filisteus, mas toda vida eles levantavam. Por quê, pastor? Porque toda vez que levantava um líder, ele era contrário à vontade de Deus. O próprio Deus permitia o líder se levantar. Ele provava com motim, ele provava com exército, para provar a grandeza de Deus.
Os povos vizinhos, quando se levantavam contra o povo de Israel, era somente para provar a autoridade de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais vitória nós obteremos. Quanto mais perto da dependência do Senhor, mais vitória nós sairemos. Quanto mais perto da presença de Deus, a palavra vai dizer que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que coisa linda, meu irmão. Pode vir os filisteus, pode vir, porque eu estou perto do meu Senhor. A incredulidade, e quando nós entendemos isso, quando Moisés começa a enfrentar tudo, sem dúvida foi um homem que mais enfrentou e venceu situações denominadas impossíveis. Se tivesse alguma coisa impossível, Moisés estava lá metido, estava lá enfiado, porque quanto mais dependemos de Deus, mais Deus vai mostrar para nós experiências para serem superadas. Todo o livro de Números 14 vai trazer essa história de Moisés. Encontramos Moisés escolhendo, enviando 2 espias na terra de Canaã. E quando ele pensou que eles iam voltar, todo mundo dizendo: olha, Deus já falou no meu coração que a terra de Canaã é nossa, esses camaradas vão voltar. Todo mundo num lindo coral, e vai dizer assim: olha, Moisés, sai da tua tenda, ó filho meu, que Deus já preparou a terra para nós. Mas não foi assim que aconteceu. Moisés escolhe os 12, muito motivado, cheio da presença de Deus. Mas Deus estava provando não somente o coração de Moisés, mas o coração do povo. Voltam 10 dizendo: olha, Moisés, você está maluco, nós não vamos. Os camaradas são grandes demais, não dá para nós. Em meio às incredulidades de 10 homens, 10 espias, o povo ficou murcho, o povo perdeu o vigor, o povo perdeu a coragem, o povo não queria mais lutar, o povo não queria mais marchar, o povo não queria mais ouvir Moisés, o povo estava completamente cabisbaixo, porque não sabia mais o que fazer. Levantaram-se 2 homens e falaram assim: Moisés, tu não está sozinho nessa. Nós vimos coisas boas naquele lugar, e Deus tem preparado coisas para nós. Moisés, vamos, porque se Deus falou no teu coração que a terra é nossa, a terra é nossa. Se Deus falou que a bênção é tua, a bênção é tua. Se Deus falou que a casa é tua, a casa é tua. Se Deus falou que aquilo que Deus te prometeu vai cumprir na tua vida. Aqueles homens levantaram e encorajaram Moisés. Moisés se levantou e foi por intermédio da fala de 2 homens com ele. Nós vamos então. Mas o texto que lemos vai dizer que Moisés, aonde ele teve experiência com Deus. Aonde, pastor? No monte. Aonde ele falou assim: Deus, eu quero ir lá no monte. E no dia que o Senhor me levar de volta, eu quero estar lá. Então no dia que ele teve encontro com Deus, no monte. Agora no monte ele volta e Deus fala assim: agora Moisés morre no monte. E eles pegam o corpo do Moisés e descem para o vale. Eu aprendo uma coisa fantástica, meu irmão. Deus começa e Deus conclui. Deus inicia e Deus termina. Aonde Deus começou contigo, vai ser o local onde Deus vai terminar contigo. Aonde Deus abriu a tua mão e acendeu teu coração para Jesus, aonde Deus vai permitir que você não largue, não saia da presença de Jesus, aonde a sua confissão de fé disse que o Senhor é Salvador da tua vida, é aonde Ele vai te levantar e vai te erguer e vai ser o teu Senhor para toda a sua vida. No mesmo ambiente que Deus te pegou pelas mãos e te chamou, é no mesmo ambiente que Deus vai nos tomar e vai nos levar para o céu de glória. No mesmo ambiente que Deus nos conduz para ter uma experiência fantástica com Ele, é no mesmo lugar que Deus vai te separar para falar assim: olha, este é meu filho amado a quem me comprazo. No mesmo ambiente na qual Jesus, Ele também foi apresentado no templo, lá para Simeão, e lá ele teve uma experiência fantástica. Ele também teve um momento muito maravilhoso, quando ele também foi apresentado, não por Simeão levantando os céus, mas foi levantado aos céus por intermédio de uma cruz, e disse: tetelestais, estás consumado. Experiências essas, meu irmão, que acontece porque Deus nos eleva para falar assim: é este lugar que eu quero que você fique. Deus não te vê embaixo, Deus te vê em cima. E quando nós queremos que Deus fale, Ele vai falar com a gente em cima. Toda vez que Ele falava com os outros profetas, Ele dizia assim: olha, levanta-te, põe de pé, porque eu quero falar contigo. Não é prostrado, não é cabisbaixo, não é para baixo, mas é de pé, erguido, para que Deus venha falar contigo aquilo que Ele quer.
que Deus quer para a tua vida? O melhor. O que Deus quer para a tua vida? O melhor. O que Deus quer para a igreja? O melhor. Por que Deus escolheu Moisés? Porque Ele viu no Moisés um homem que abriu mão de tudo para poder servir ao meu Deus. O que Deus encontrou em Moisés? Ele encontrou em Moisés um camarada que foi lesado de viver em família e viveu numa outra família, mas quando foi chamado para viver um desafio real, ele não ousou em depender exclusivamente de Deus. Eu falo isso de experiência própria, porque eu lembro que alguns anos atrás, meados de 2007, 2008, eu recebi um convite de Deus para sair da minha terra. A minha terra é Petrópolis. E quando eu estava em Petrópolis, eu falei assim: mãe, eu estou indo embora. Eu estou indo embora para Macaé. E eu preciso que a senhora libere a minha vida para que eu vá em paz. Ela falou assim: filho, você tem trabalho, você tem igreja, você tem família, você tem tudo aqui. O que você perdeu em Macaé? Eu falei: Deus ministrou no meu coração que eu preciso estar lá. Eu tenho que aprender algo que está lá. Depois que eu aprender, eu não sei o que vai acontecer. E ela: não vou te abençoar, não vou te liberar. Eu não quero que você vá. Você é meu filho, eu confio em você. Eu quero que você permaneça aqui. Eu falei: tá bom, mãe, mas eu vou pedir para Deus falar no teu coração. E as coisas vão se encaixar. E no outro dia, acordando de manhã, nós sentamos à mesa. E ela me chamou e falou assim: olha, filho, Deus falou comigo para colocar a mão na sua cabeça e te abençoar para você ir embora. Ele já falou que você não vai ficar comigo. Ele já falou que você vai embora. E eu preciso te abençoar. E ela foi e me abençoou. Eu fui embora para Macaé. E eu passei os piores dias da minha vida em Macaé. E minha mãe me ligava e falava assim: Fabiano, você está bem? Sim, eu estou bem. Mas você está bem mesmo? Você tem as suas coisas aí? Eu falei: eu estou me virando. Está indo. Ela: filho, volta. Tem uma cama quentinha para você. Tem uma comida fresquinha para você. Volta para o Egito. Você vai ser tratado como um príncipe. Eu poderia voltar. Eu poderia voltar para a casa da mamãe. Eu poderia voltar para o meu colchão gostoso. Eu poderia, mas eu fui para Macaé. Eu dormia num colchonete. Eu fui para Macaé. Eu dormia numa casa alugada sem fogão, sem geladeira. Eu fui para Macaé e minha mãe perguntando: tá tudo bem? Bem, tá tudo bem. Falei: se Deus me mandou para cá, Deus vai prover na minha vida, Deus vai me abençoar, Deus vai tocar em coração de homens e mulheres. E pasmem, eu pensei que Deus ia tocar nos irmãos da igreja para poder me abençoar. Se eu sou da igreja, então os irmãos da igreja vão ver minha situação. Eu sou um homem de Deus também, e eles vão abrir as portas para mim, as coisas vão acontecer. Mas não foi a igreja que me abençoou. Não foi os irmãos da igreja que foram os primeiros a colocarem a mão em mim e falar assim: olha, nós vamos te abençoar. Não. Foi um moço que me via andando e saindo para a igreja, indo e voltando para a igreja. E eu falava na cela com os homens, e quem me acudiu foi um pai de santo. Que isso, pastor? Foi um homem espírita que falou assim: olha, enquanto que você não arruma trabalho, você pode tomar café lá em casa, você pode almoçar lá em casa, você pode jantar lá em casa. Se tiver alguma roupa para lavar, você traz, que a minha esposa lava para você também. Eu falei assim: ô Jesus, o negócio tá bom mesmo. E olha, não, apertado não. Passou uma semana, eu comecei a trabalhar. Ele falou assim: você já comprou geladeira, comprou fogão? Eu falei assim: uma semana não dá não, eu tenho que esperar um mês fechar. Então tá bom, então enquanto que não fechou o mês, continua lá em casa, continua comendo lá em casa, continua visitando lá em casa, continua fazendo tudo lá em casa, continua tomando banho lá em casa, fica despreocupado. Esse negócio tá bom mesmo. Passou o primeiro mês, comprei uma geladeira, comprei um fogão, então já foi melhorando as coisas, então as coisas começando a entrar no lugar. Aí ele falou assim: como é que estão as coisas? Tão bem. Ó, domingo você vem almoçar comigo, hein? Fechado, domingo eu vou almoçar contigo. E eu fui almoçar com aquele moço. Sem pensar, sem imaginar nada. Eu não ministrava, eu não falava do amor de Jesus, eu não abria a minha Bíblia e saía ministrando para ele. Eu não fazia nada disso, apenas entendi que Deus me enviou para Macaé para fazer algo. Para mim fazer algo. Mas chegando em Macaé, eu fui e comecei a namorar a Lani. Nós casamos,
Coisa boa, coisa linda, coisa maravilhosa. Mas Deus falou que o meu lugar não era Macaé. Mas eu precisava de estar em Macaé para aprender alguma coisa. Macaé foi o meu deserto. E falaram comigo assim: olha, quando as pessoas vão para Macaé e é crente, as pessoas se perdem, as pessoas debandam, as pessoas caem. É muita facilidade, é muito trabalho, é muita fartura. E as pessoas dão valor a essas coisas e se perdem no meio do caminho. Eu falei assim: não, eu sei o que eu quero Deus. Eu sei o que eu quero Deus. Aí eu comecei a dar aula numa empresa de petróleo. E eu falava com Deus: Deus, eu vou trabalhar numa empresa de petróleo. E Deus falou no meu coração: não. Eu dava aula na empresa de petróleo, todo mundo tinha aula comigo. Daqui a 3, 4 meses, terminava o curso e já estava trabalhando numa empresa petrolífera. E Deus falava: você não. Os outros vão, mas você não. Eu falei: então tá bom. Glória a Deus. Mas aí veio o convite de poder aprofundar os meus estudos teológicos. Não em Macaé, mas me deslocar para São Paulo. Eu falava na célula, eu gosto de falar muito com os homens, porque devagarinho eu vou deixando um pouquinho daquilo que Deus ministrou no meu coração. E eu vejo a história de Moisés muito semelhante à minha história. Eu vejo a minha história muito balizada na história de Moisés. Um homem que tinha tudo, um homem que tinha as suas conformidades da vida. E na medida que vai ouvindo Deus falar, ele vai se despindo disso tudo e vai deixando Deus ministrar o querer dele, a graça dele, a vontade dele. Então eu estava trabalhando em Macaé, inserido em Macaé, e Deus falou no meu coração: larga tudo, vai embora, vai para São Paulo. Eu falei: mas agora eu sou casado, eu tenho uma família, então larga tudo, fala com ele, vai. Arrumei uma briga com a minha sogra, com o meu sogro, com minhas cunhadas, com todo mundo, porque eu não queria que levasse a filha, a caçula, embora. Nós fomos embora, chegamos em São Paulo. Eu falei assim: e agora, Deus, eu estou casado, tenho minha esposa, tenho filha, e agora como é que nós vamos fazer? Porque eu não tenho um trabalho, eu estou estudando para ser pastor, eu estou na igreja, estou ajudando, a igreja não tem recurso, mas eu não vim por causa de recurso, eu vim para poder estudar, me qualificar, me preparar. E Deus falou assim: você vai fazer uma prova, você vai fazer um concurso público e você vai passar. Eu falei: como? Eu falava com o Tiló ria a beça. Eu falei: como fazer concurso público? Eu nem estudei, não dá tempo. E Deus faz. E eu fiz uma prova de concurso público, eu passei em primeiro. Então, por intermédio daquele trabalho, eu tinha honorário, eu tinha provento para minha casa, para minha família. E quando passaram-se alguns anos, 3 anos, Deus falou no meu coração: você vai chegar lá no teu trabalho e vai pedir as contas. E eu pedi as contas do meu trabalho. Eles falaram assim: olha, eu nunca vi ninguém pedir conta de um serviço público. Você tem certeza disso? Eu tenho. Então você tem que escrever do teu punho uma carta falando assim: ó, eu peço dispensa do meu trabalho. E eu coloquei e pedi dispensa do meu serviço, que eu tinha passado no serviço público. E Deus falando assim comigo: olha, agora você vai apresentar as minhas ovelhas. Agora você vai libertar o povo de Israel. Agora você vai falar com ele não aquilo que eles querem, mas aquilo que eu quero que eles aprendam. Muitos vão falar mal de você, muitos vão se levantar contra você, vão desejar que você não estivesse lá. Não tem problema, não é contra você, é contra mim. Porque se eles me amassem de verdade, se eles entenderem que aquele que eu enviei é para trazer instrução para o coração deles, para a família deles e para o tempo necessário que você ficar lá. E Deus falou no meu coração: olha, em cada lugar que você for, você não vai ficar lá para sempre, mas o tempo que você ficar, dê o seu melhor, se dedique, trabalhe, influencie, contagie, porque aquilo que você vai fazer vai deixar um rastro, testemunho. Porque a Bíblia vai dizer que o mundo carece da manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos ser igrejas, depender de Deus, ouvir o Senhor. Quando nós dependemos do Senhor, meu irmão, mesmo que possa ser desfavorável para nós, alguém vai ser beneficiado por causa da tua atitude e por causa do propósito de Deus na tua vida. Alguém vai permanecer de pé por intermédio daquilo que Deus ministrou no teu coração. Não abre mão, supere, invista, progrida. Tenha uma vida de superação. A tua vida é preciosa diante de Deus. Há cansaço, há desânimo. Vai dizer lá em Isaías 40, 28: não sabeis, não ouvis que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa
cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Nós estamos cansados, nós estamos perdendo as nossas forças e muitas vezes pensando em desistir, mas neste momento, nós precisamos lembrar do cuidado do Senhor, o Criador de tudo e de todos, que está. Deus vai ajudar você, vai ajudar a sua casa, vai ajudar a sua família, vai ajudar a sua igreja. Você vai superar desafios, porque Deus confia em você. Deus confia em você. Por isso, meu irmão, não tolera murmuração. Por isso, minha irmã, vença toda e qualquer incredulidade. Por isso, meu querido, liberte-se, rompe o passado, prevaleça sobre os seus próprios medos, triunfe sobre a adversidade da vida. Eu falei sempre neste altar, quando eu tenho uma cicatriz, meu irmão, é para mim poder olhar e lembrar: olha, isso aqui tentou me parar, mas não parou, porque quanto mais não me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Coisa maravilhosa meu irmão, quando nós temos experiências com Deus. Vai dizer a Bíblia que Moisés tinha 120 anos, e ele viveu cada gota dos seus anos para a glória do Senhor. Viva cada gota dos seus dias para a glória de Deus. Não venha para a igreja por vir, não sirva por servir, sirva falando assim: eu estou servindo é o meu Deus. Adore, eu estou adorando o meu Deus. Faça, eu estou fazendo para o meu Deus. Realize, eu estou realizando para o meu Deus. Estende as mãos, eu estou estendendo as mãos para o meu Deus, para o meu Senhor.